A Copa do Mundo tá na boca da garotada e eu tenho uma santa ideia para você entrar nessa onda de um jeito muito especial. Eu vou te ensinar a criar medalhas personalizadas com embossing no metal e a partir de quentinhas de alumínio. Eu tenho certeza que a garotada vai amar. Eu sou a Fernanda Estevão da Santa Ideia e a minha missão é criar arte a partir de materiais simples com resultados surpreendentes. Você sabe o que é embossing no metal? Essa é uma técnica ancestral que consiste na aplicação de pressão sobre o metal, criando assim um relevo. E a Cricut Maker tem a ferramenta ideal para isso, que é essa ferramenta aqui de aplicação de baixo relevo. E a gente vai ver como é simples fazer. Vamos começar aqui no Design Space. Esse aqui é o Design Space, é um aplicativo da Cricut. É ele que conecta o seu computador ou dispositivo móvel, como tablet ou celular, à sua máquina de corte. Vamos criar do zero um projeto para você ver como é fácil. Eu venho aqui e escolho começar a criar do zero. Aqui do lado esquerdo eu tenho várias ferramentas e eu vou em formas para pegar um círculo, que vai ser a base da nossa medalha. Eu já medi e nossa medalha vai ter 4,98 centímetros e eu vou pintar aqui na corzinha amarela, que é para ir já visualizando como vai ficar a medalha no resultado final. Eu posso clicar com o botão direito e duplicar essa imagem, porque uma imagem vai ser a medalha na frente e a outra vai fazer o embossing, que vai ser o verso da minha medalha. Então a gente vai começar a decorar a medalha. E para isso eu venho aqui, olha, em imagens, também na barrinha lateral, e posso colocar aqui para fazer uma pesquisa avançada. E se eu digitar medalha, por exemplo, olha quanta coisa aparece. São milhares de desenhos, milhares de inspirações. Eu já vou usar, olha, essa aqui, eu adiciono lá na tela. Vou colocar aqui no formato, no tamanho certinho da minha medalha. E vou tirar, eu posso também com o botão direito, olha, desagrupar e tirar o que eu não preciso. Então, olha, vou centralizar toda essa informação aqui e passar essa parte decorativa para gravação em baixo relevo. Pronto. E aí a gente anexa, tá pronta a frente da nossa medalha. Para fazer o verso da medalha, eu vou usar uma bola de futebol, então eu venho aqui também em pesquisa avançada e digito futebol. Vamos ver o que vai aparecer e a gente pega o desenho de uma bola. Vou colocar aqui também no centro da medalha e vou escrever aqui o nome das crianças. É só vir aqui na ferramenta de texto e aí eu vou escrever Luca e embaixo eu vou escrever campeão. Vamos colocar aqui na nossa medalha e com um detalhe, olha, a parte de cima eu vou usar a ferramenta de baixo relevo do jeito que está, com a letrinha grossinha mesmo. E aí, para fazer aquele efeito curvado, é só vir em editar, vir aqui na opção curva e colocar com a curvatura que você deseja. E a palavra campeão eu quero que seja feita com uma linha só, então eu posso mudar aqui para escrita e venho aqui gravar em baixo relevo. A palavra campeão vai estar sendo gravada com uma linha só. Venho também aqui em editar, curva e faço a curvatura que eu desejar. Já me adiantei aqui, inseri outros elementos aqui a medalha e também acelerei o processo e criei já com o nome da Lara e o nome do Rafa. Vamos fazer essas 3 medalhas. Aqui vai ficar de um lado, aqui vai ficar de outro. Nós vamos cortar 6 partes para unir e criar as 3 medalhas. É muito importante toda vez que você for trabalhar com o embossing, que você quiser colocar um texto, é importante que você espelhe a imagem. Esse espelhamento pode ser feito tanto aqui, nessa ferramenta que eu mostrei e fiz agora, quanto lá na hora de realizar o embossing. Eu também estou ansiosa para ver essas medalhas prontas, mas antes a gente precisa preparar o material que vai ser gravado e cortado. Esse aqui é o material base que a gente vai utilizar. Você encontra em supermercado, casas de embalagem. É embalagem para quentinha. E tem dele no formato quadrado, tem menor, tem esse oval. Eu estou reaproveitando realmente um que eu tinha em casa. E a gente vai começar a preparar o nosso material base, cortando essas abas.
que em cada quentinha, em cada embalagem, vai ser de um formato e de um jeitinho diferente. Então eu retiro essa parte aqui da aba com uma tesoura. Manuseia com cuidado, que é um objeto cortante. Esse material, o alumínio é cortante. Essa parte aqui eu tô guardando porque eu posso criar coisas no futuro com ela. Vou deixar aqui reservada. E aí a gente vai preparar a nossa chapinha. O meu aqui já tá quase apagado, mas geralmente ele vem já com embosse, ó, de fábrica. E aí a gente vai pegar um paninho e com esse paninho a gente vai esticar a chapinha de alumínio. Uma flanelinha para não arranhar e você vai deixar o mais plano possível. Então na hora de você cortar para preparar, para separar esse fundo, para destacar o fundo, são dois cuidados para você não se cortar, não se machucar e também para não amassar mais. Fica mesmo uma plaquinha. Essa plaquinha de alumínio eu vou prender na minha base de corte. No caso aqui eu estou usando a base de leve fixação, pode ser também a de média fixação. E a gente vai prender aqui o lado que você quer que fique com o alto relevo, tem que ficar para baixo. Então você escolhe, geralmente ele vem com um lado mais brilhante e um lado mais fosco. O lado que você quer que fique como principal fica virado para baixo. E aí, olha, eu já uso a própria régua aqui da base de corte para eu me orientar lá na hora de fazer a arrumação lá no Design Space, a configuração do corte. Eu coloco aqui sempre no centro. Por que que eu coloco no centro? Para que a fita crepe não fique aqui, olha, na direção onde vão passar os roletes. Então eu já me oriento, olha, o 15, que é uma régua aqui tem uma régua de 30 centímetros. Eu marco aqui no 15. E aí, olha, com um rolinho, eu vou deixar ele bem preso. E ainda assim, eu vou pegar a fita crepe e vou prender tudinho, porque esse material não pode de jeito nenhum se soltar na hora que eu estiver fazendo lá o baixo relevo e o corte. Tá pronto aqui, agora a gente volta lá no programa para enviar para corte. Para a gente dar sequência aqui à produção das medalhas, primeiro a gente tem que se certificar que a máquina está ligada e conectada, tá vendo? Fica verde aqui. E aí eu clico em criar. Escolho aqui na base de corte, porque esse é um processo que será realizado sobre a base. E aqui a gente vai organizar as medalhas de forma personalizada, de acordo com a disposição do alumínio que a gente já aplicou lá na nossa base de corte. Eu tô me guiando aqui pelo meio, pelo 15, olha. E as medalhas vão ser gravadas e cortadas nesse sentido. Clico em continuar. E aqui a gente vai ter várias opções de materiais. Porém, o alumínio que a gente vai cortar não é um alumínio que já está configurado aqui. Então, por isso a gente precisa realizar testes. Eu já testei, já vi que cartolina média 216 funciona muito bem. Então, vamos usar essa configuração e dar sequência aqui no nosso corte. Olha, o programa explica tudo. Ele está falando para a gente carregar um material, colocar primeiro a ferramenta de baixo relevo e depois a gente vai substituir pela lâmina de ponta fina. Essa aqui é a Cricut Maker, a máquina que a gente vai utilizar para realizar a gravação e o corte do alumínio. E ela faz esse corte utilizando a lâmina de ponta fina, que é a lâmina que vem já na máquina de corte. E para fazer a gravação, a gente vai usar essa ferramenta aqui, que é do sistema Quick Swap, um sistema exclusivo da família Maker. É esse sistema de engrenagem. Essa ferramenta é a ferramenta de baixo relevo, tem essa marcação 21 aqui, olha.
E ela é uma ferramenta de troca rápida, porque com um corpo você pode usar várias ponteiras que têm acabamentos diferentes nesse mesmo corpo. Vamos colocar aqui primeiro a ferramenta de gravação, pegando aqui a nossa folha. Outra coisa importante é chegar essas rodinhas estrela aqui para o canto, porque se ela passar em cima do alumínio, ela vai marcar. Então a gente chega aqui, olha, totalmente para o cantinho, posicionar a máquina, tudo certo para começar. E a maker começa fazendo a gravação. Lembrando que para conseguir o efeito de alto relevo, a arte tem que estar espelhada, porque a máquina faz a gravação do baixo relevo. Então, essa parte de cima fica com baixo relevo e quando eu retirar, o outro lado vai estar com alto relevo. Estou usando a configuração de cartolina 216 gramas e como eu chego nessa configuração testando, quando eu uso um material que não está especificado lá na relação de materiais da Cricut, a gente vai realizando testes e ver qual a configuração que dá o resultado aí que a gente espera. Então, esse cartolina 216 gramas foi um resultado que eu fiquei satisfeita porque colocou bastante pressão para fazer aí a gravação e depois também realizou o corte com a lâmina de ponta fina. Daqui de cima eu já consigo ver a gravação sendo formada. São muitos detalhes e ela faz com precisão cada detalhe. Nesse momento acabou o processo de gravação e a máquina começa sinalizando aqui, olha, que eu tenho que trocar a ferramenta e colocar a lâmina para que ela realize o corte. Vamos ver o que aconteceu. Já tá aqui destacado. Olha essas medalhas. E a gente vai finalizar com tinta spray para deixar o material dourado. E vamos aplicá-las naquela plaquinha de acrílico, mas tá perfeita a gravação. Olha o nome. E para deixar as medalhas douradas, eu vou prendê-las aqui nessa caixa, que eu já uso mesmo para pintura. Só colocar um pouquinho de fita crepe atrás delas, para na hora que eu aplicar a tinta elas não saírem voando por aí. Vou fazer essas aqui para mostrar. Ó, elas estão presinhas aqui. E aí eu vou usar uma tinta spray. E é só isso. A gente espera secar pra gente colocar aqui a medalha presa no nosso acrílico. Eu comprei essas plaquinhas aqui pela internet de acrílico e elas vêm com a película. A gente vai retirar essa película dos dois lados. Vai ficar assim, ó, bem transparente. E aí também tô usando uma fita de 2 centímetros na cor azul. Você vai usar aí da sua preferência, de acordo com a decoração. Passar a fita aqui. Ah, eu cortei a fita com uns 60 centímetros. Deixa eu já cortar aqui mais 2 pedaços. Para elas ficarem iguais. Tô aqui então com os 3 pedaços de fita. Vou passar aqui para finalizar as medalhas. A cola quente já tá ligada. E agora a gente vai prender as nossas medalhas aqui.
Olha como que ficou. Vou tirar a fita crepe que eu tinha colocado só para não deixá-las voando lá na caixa na hora que eu colocasse o spray. Só retirar a fita crepe. Esse aqui é o lado avesso da medalha. E aí a gente vai pegar, olha, colocar cola quente. E vai posicionar a medalha na plaquinha de acrílico. Ficou assim desse lado e do outro lado, olha só, até ficou bonito, olha, se a gente colocar a cola toda no centro, nem precisa fazer o avesso, mas eu fiz os dois lados, lembra? Então de um lado vai estar o número 1 e do outro lado vai estar o nome da criança. E aí você pode aproveitar para colocar o número do aniversariante de um lado e o nome do convidado no outro. Ai, gente, ficou muito linda essa medalha. Nossa, e dá para criar muitas outras santas ideias a partir dessa técnica. Então já salva esse vídeo e se inscreve aqui no canal porque tem sempre uma santa ideia para você. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!